Bom dia de salvação em Cristo Jesus, né? Vamos aqui para mais uma palavra, aprender um pouco mais, né, da Bíblia de uma maneira simples e singular, né? Pois eu não sou pregadora do Evangelho, né? Eu sou serva do Senhor e essa é a maneira, né, de eu fazer o ID de Jesus, né? O importante não é a maneira que se faz, o importante é fazer o ID, né? E que o vídeo ele alcance, né, aqueles que precisam, aqueles que estão, né, precisando ouvir a palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor é como remédio para a nossa alma, consolo, né, para os aflitos, para aqueles que choram. E hoje eu quero compartilhar em vocês em Mateus 6, a partir do versículo 25, né, que foi meu devocional. Eu gosto de falar somente aquilo que a palavra que Deus me fala, né? Estou aprendendo ainda aqui, tá? A mexer com essa ferramenta aqui, porque eu não sou expert nisso não, entendeu? Então, tem que... Hoje o cenário está diferente, porque eu estou na minha casa aqui em Nova Iguaçu, né? Que eu estou em Jacarepaguá com a minha irmã. Hoje eu estou aqui, né? No meu santuário, né? Que é o meu quarto, né? Meu santuário. A partir do versículo, Mateus 6, a partir do versículo 25, que diz assim, que tem um subtítulo aqui na minha Bíblia, sobre os cuidados da vida. Por isso vos digo vós, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós mais valor do que elas? Essa é uma pergunta que o Senhor está fazendo a nós, né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quem poderá? Quem poderá? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Quando fala homens na Bíblia, não está se referindo exatamente ao sexo masculino, mas a todo ser humano. Aleluia. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma frase, né, um versículo que eu cito muito, muito, muito nas minhas oportunidades, porque nós temos que ficar gravado no nosso coração, né, que nós temos que buscar verdadeiramente, né, os reinos dos céus e a sua justiça, né, porque nós ficamos buscando as demais coisas, mas nós não buscamos ao Senhor, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, né? Que a gente fica, né, ai, que vai ser do amanhã? Amanhã, né, o dia cuidará, amanhã é outro dia. Vamos viver o hoje, né? O nosso presente. Amanhã cuidará o Senhor, né? Aqui na minha Bíblia tem um estudo, né? Que eu vou aqui compartilhar com vocês. Que quando nós enfrentamos problemas financeiros, né?
Nós ficamos desesperados, né? Nós usamos o cartão, né, de crédito, não temos controle, né? E às vezes usamos não por falta de controle, mas por extrema necessidade mesmo, né? Mas assim que nós temos que ter vigilância, né? Porque eu sempre, nas minhas orações, eu sempre falo para o Senhor, né? Que eu peço para o Senhor me dar o discernimento, me dar a visão, o entendimento da palavra, né? E me ensinar a administrar, né, as minhas finanças. Porque muitas vezes tem uma parte aqui na Bíblia, só não me recorda qual o capítulo, né? Que certa vez, quando eu estava me planejando para fazer uma obra aqui na minha casa, né? Eu fui fazer um empréstimo e não calculei. E a Bíblia aqui fala, digo que a Bíblia é uma bússola para nos guiar. A Bíblia falava quando nós estamos, é até um salmo que fala, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que planejar, né? Porque para você não começar e deixar pelo meio, né? Para você começar e terminar. Porque a palavra do Senhor diz que ele não se agrada daquele que coloca a mão no arado, né? E depois o despreza, né? Então eu posso até não estar do corpo presente num templo, né? Mas eu vou estar sempre com a minha ferramenta na mão, né? Que é a minha Bíblia, né? E vou estar sempre arando, vou estar sempre buscando ao Senhor, né? Orientação, conselhos, né? Quando eu tiver, que geralmente é assim, quando nós estamos passando alguma coisa, eu já faço isso por hábito, né? No meu matinal, eu acordo de manhã, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, vou pedir a Deus uma palavra. Isso para mim já virou um hábito, um café da manhã, né? E tem outras pessoas que só pegam mesmo a palavra quando está passando por dificuldades financeiras, está passando dificuldade, né, no emocional, passando tribulações na vida, né, que engloba tudo isso que nós passamos, né, o financeiro, né, mas eu estou sempre pedindo ao Senhor, me ajuda a administrar as minhas finanças, Senhor, porque às vezes a gente extrapola um pouquinho, né, então fica meio complicado, né. Então aqui tem um conselhozinho, né, para mim e para você, né, porque é aquilo que vem para mim, né, primeiramente a palavra vem a mim, depois eu repasso para você, né, mas primeiro ela vem para mim. Com estes conselhos, Jesus procura nos ensinar a lição da dependência de Deus. Toda a natureza, como as aves do céu e os lírios dos campos, depende de Deus para viver. E ele cuida dela sem falhar. Somente o ser humano inventou a dependência do dinheiro. E o dinheiro, ainda que seja muito, muito, costuma falhar, né? Porque quanto mais nós ganhamos, mais gastamos, né? Essa é a verdade. A ansiedade com relação aos bens deste mundo é pecado, e apenas serve para encurtar a nossa vida. Ele causa o desequilíbrio interior, pode afetar nossa saúde, roubando-nos a paz e até mesmo a vida. E se nós sujeitarmos ao Senhor, pondo em primeiro lugar na nossa vida o reino dos céus e a sua justiça, então o Senhor, que cuida com todo carinho de um simples passarinho, cuidará também de nós, suprindo todas as nossas necessidades. Essa palavra veio bem a calhar, porque eu estava olhando aqui, tem uma mangueira aqui no meu quintal, e os primeiros frutos, quem consome? É os passarinhos, é os macaquinhos, os miquinhos que vêm, né? Os gambá que aparecem, né? Não, eles são os primeiros a se alimentar. Primeiro eles comem, né? Vão comendo fruto ali. Eu nem sei se tá boa a fruta, eu só sei quando começa a cair, né? Ela toda pela metade, porque eles começam a sobe na fruta, né, os passarinhos, e fica, que eu já observei esse, e fica bicando ali. Aí quando chega ali na parte daquele caule, né, que sustenta a manga, né, que eles chegam ali, a manga fica leve, né, e a manga cai. Então só cai metade da manga, né? Às vezes cai ela quase toda comida. Né? Então, quer dizer, Deus, antes eles comem primeiro, depois eu vou comer o restante, o que, assim, quando ele começa a madurar o tempo, né, que eles estão maduros, mas eles que sabem, quando eles que me dizem quando a fruta tá boa, né? Então eu sei tá de vez, eu posso até tirar do pé, né, para madurar, para me saborear depois.
Mas assim, como é que Deus cuida, como é que Deus alimenta, né? Eles são os primeiros a se alimentar do fruto antes mesmo de quem plantou. Isso é o cuidado de Deus com eles, né? Então essa palavra veio bem a calhar assim a esse respeito, né? Que Deus está falando. Não é verdade? Tá vendo como é que é o cuidado de Deus conosco, né? As preocupações com o amanhã não tomarão de manhã assim, quando eu vou falar com Deus, a minha sensibilidade assim fica muito aguçada. As preocupações com o amanhã não tornarão um dia melhor, antes nos roubarão a paz do dia de hoje, porque nós ficamos tão preocupados com o amanhã que nós não conseguimos viver o hoje, né, intensamente, isso é verdade. Aprenda das instruções de Jesus sobre o caminho para a vitória nas questões financeiras. Aí tem 3 tópicos assim que o escritor, né, quem redigiu aqui a Bíblia, confie em Deus que supre todas as nossas necessidades, que isso está em Mateus 30, né, no versículo 30, da Bíblia mesmo, né? Recorra ao Deus que se preocupa com seus filhos. Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você aprender esta lição, o Deus generoso suprirá todas as suas necessidades, dando-lhe tudo o que você precisa para viver uma vida feliz. Porém, não tudo que você julgue necessário ou desejável, né? Porque no Salmo 137 diz para a gente deleitar no Senhor. Confia no Senhor, né? E deleita nele, porque ele tudo fará. Mas esse deleitar aqui que fala ali no Salmo não é você não buscar, né? Que na palavra de Deus diz assim, aquilo que dois concordam, aquilo que é concordado na terra é concordado no céu, né? Então, quer dizer, tem que estar em concordância, né? Na terra para ser concordado no céu, né? E assim que prossegue, né? Ansiedades, preocupações, angústias e aflições são sinônimos de um sentimento que, além de nos roubar o sono, a paz, a alegria, faz mal para a saúde e encurta a vida, né? Que eu já tinha falado aqui anteriormente, né? Que rouba a nossa saúde, né? O dinheiro que a gente gasta, né? E depois nós ficamos preocupados como pagar, como honrar, né? Porque o que tem ultimamente de pessoas, né, principalmente que se diz cristão, né, os cristãos estão ficando até mal falados por causa disso, né, porque ele não vive a palavra, né, e dá mau testemunho. Ainda diz, né, que é crente, que é conhecedor da palavra, bota a Bíblia debaixo do braço, mas não dá testemunho. Qual o melhor testemunho? É a sua vida, a sua conduta, o seu caminhar, entendeu? Porque eu descobri, né, esses dias, né, estou até assim, mexida emocionalmente, que eu não sabia que eu era espelho, exemplo para minhas sobrinhas, para as minhas sobrinhas, entendeu? Quer dizer que eu não preciso tá falando, quer dizer, a minha vida para elas é um exemplo. Então eu fiquei muito feliz de saber, né, que ela disse, tia, você é um espelho para mim. Então eu fiquei muito feliz de saber disso, né, que Deus tem me usado dentro da minha casa, né, porque é dentro do meio da nossa família que o Senhor tem mostrado quem somos nós, né? E isso assim, para mim foi gratificante, né? Porque eu estou passando um processo, né? E saber, né, que às vezes a gente passa processo e a gente acha que nós, que a gente não fica nos cobrando, né? Quando a gente passa por diversas situações, por diversos processos, né? Mas assim, a gente vê que cada dia é maravilhoso, cada dia vale a pena, né? Você servir a Deus, você estar na presença, né, do Altíssimo, né? Do Altíssimo, né? E acreditar, né? Porque quem tem fé acredita, crê, né? Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas a convicção que elas vão acontecer, né? Você crê, né? Geralmente, a ansiedade anda de mãos dadas com a insegurança, a incerteza,
que são sentimentos opostos à confiança que devemos ter em Deus. Se Jesus nos lembra de que nós devemos ficar ansiosos, nem mesmo com as necessidades básicas da vida, como comer, beber ou se vestir, o que dizer das outras preocupações que costumam inquietar a nossa mente? A nossa preocupação com os problemas da vida deve ser apenas em fazer a nossa parte, como os passarinhos que diariamente buscam o alimento para si e para seus filhotes. O resto, aquilo que não está ao nosso alcance decidir, devemos pôr nas mãos de Deus e esperar por Ele. Afinal, foi o que Ele nos ensinou, não é verdade? Né? Buscar em primeiro lugar, né? Deleitar no Senhor, né? Deus é tremendo, né? Não digo que a Bíblia é uma bússola para nos guiar. Basta tão somente que nós busquemos, né, em primeiro lugar, os reinos dos céus e a justiça e buscar do Senhor o entendimento. Quando você tem um entendimento, vem a aceitação, né? Quando você aceita, e aquela palavra, então você vai viver, né? Você vai viver uma vida melhor. Você vai... Porque desde o momento que a sua mente se abre para o entendimento, para o conhecimento, você já passa a ter uma visão diferente das coisas que estão por vir. Você está preparado, você está capacitado para as coisas que estão por vir, né? Então, você vai reagir de uma maneira normal, né? Buscar sempre em primeiro lugar, né? Porque Deus vai te dar a direção. Se Ele é a bússola, se Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar o caminho certo para você prosseguir, né? Mas você tem que crer, porque se você não crer, você vai ficar num labirinto procurando uma saída. A saída é Jesus. Né? Não estou falando de religião, né? Estou falando de Jesus. O caminho é Jesus para a nossa vida, né? Para nos guiar, porque é Ele que abre porta, é Ele que nos possibilita, porque nós andamos como cego. E quando nós temos conhecimento dessa palavra, né, as escamas dos nossos olhos caem. Os tampões do nosso ouvido também, porque nós não enxergávamos e nem escutávamos, nós simplesmente ouvíamos, né? E há uma diferença, você ouvir de você escutar, porque quando você escuta, você guarda no seu coração, né? Aquilo que prende a sua atenção. Amém? Só até aqui, né? Hoje, amanhã, né? Deus tem me incomodado também com as coisas que estão acontecendo, né? E eu estou lendo os profetas menores, né? E eu, assim, e as questões ali que os profetas estão tratando, é exatamente o momento que nós estamos vivendo, né? De mudança de governo, né? De mudança de rei, de libertação, de tudo mais. Aí eu estou ali, vou acabar de ler, né? Estou em Zacarias. Vou acabar de ler para fazer um resumozinho, né, para estar compartilhando com vocês, tá bom? Que vocês compartilhem, né, o meu vídeo, se inscreva no meu canal, né? Aprendendo a Bíblia de maneira simples e singular, né? Porque eu não sou pregador, não sou pastor, não fiz curso de teologia, eu sou serva do Deus vivo, né? Que estou procurando fazer o meu ID, né? Procurando fazer da melhor maneira, passar assim para os meus irmãos, para o meu próximo, né? De uma maneira simples, que todo mundo possa entender, porque a Bíblia é simples. Jesus foi uma pessoa simples, ele não complicou nada, entendeu? Assim que eu aprendi, né? E assim que Deus me dá a palavra, né? E eu faço o videozinho, porque eu não faço vídeo todos os dias, né? Porque às vezes Deus fala comigo uma questão pessoal minha, que eu estou orando, né? Assim, mas mesmo assim, depois de algum tempo assim, eu acabo até compartilhando, porque as experiências que a gente vai vivendo na vida com Jesus, com o Evangelho, né? E nós estamos nessa terra aqui, Deus nos coloca com um propósito, né? Muitas vezes Ele não diz qual o propósito, Ele apenas nos coloca ali, né? Como se a gente tivesse que passar ali pelo vale, né?
E ali nós vamos aprender um pouco, né? E vamos sair dali, né, com aprendizado, né? É mais ou menos assim, tá bom? Um bom dia, que Deus abençoe a cada um, né, que estiver vendo essa live. Não esquece de dar um likezinho, compartilhar, né? Porque eu também tenho um propósito com esse canal, né? Que eu tenho um projeto social para abençoar vidas, né? E eu já tinha até desistido do meu projeto, mas Deus, né, usou a serva, né, para profeta, porque nessa terra tem profeta, né, para dizer que ele estava neste negócio, né? Então que era para mim prosseguir, não era para mim desistir, entendeu? Porque Deus nos chama de valentes, né? Deus só chama valentes e corajosos, porque eu não tenho condições assim financeiras, né, de bancar projeto tão grande. Mas aí, né, Deus plantou essa semente no meu coração e toda árvore, né, grande, né, ela nasce de uma pequena semente, de uma minúscula semente, né, como a mostarda, né, que é um dos menores grãos. Né? Tem outros grãozinhos minúsculos também, mas citar aqui que a Bíblia cita essa, né, a mostarda, então assim ela dá uma árvore frondosa, né, porque ela dá invagem, né? Então quer dizer, a nossa fé tem que ser assim, é pequena, mas que a gente vai, né? Cada dia vai regando essa terra, né? Vai adubando, né? E ela vai crescendo e vai florescendo, né? Segundo a vontade de Deus, né? Porque é Deus que movimenta as águas, né, a nosso favor, né? E Ele sabe a hora certa de nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia.